Ai, graças a Deus por Jesus Cristo. Que conferência, não é, irmãos? Você está muito grato a Deus por essa conferência? Deus já me deu a oportunidade de participar de algumas. E, de fato, essa para mim tem sido a mais impactante. Já participei de algumas que falaram muito ao meu coração, mas o que nós estamos vivendo e vendo aqui é fantástico, irmãos. Transformador, poderoso. Impactante até porque Deus, parece-me, é uma impressão minha, que Deus está querendo estruturar um pensamento com a gente. Dada a repetição de conceitos, ideias, dada a constância em bater na mesma tecla. Estava falando com o Nadinho ontem, falei, mano, você esgotou minha pregação, mano, isso não se faz, um pai não faz isso com o filho. Aí, hoje de madrugada, vocês sabem que eu gosto de dormir, né, irmãos? Eu gosto mais de dormir do que de dinheiro, a verdade é essa. Aí hoje, 5h30 da manhã, eu acordo. Aí eu pensei, o número 1 básico, volto e durmo o resto, né? Aí deitei nessa intenção. Fazer um parênteses, esses dias eu estava conversando com Deus e falando quanto eu amava Ele, que Ele era tudo para mim. Devocional, né? Olha para o seu irmão e pergunta, você está fazendo devocional? Diária? Constante? Cristão sem devocional é cristão fraco. Aí, né, irmãos? Fiz uma declaração de amor para ele. Sabe quando você levanta assim da devocional e você fala, ganhei um 10? Puxa, para repetir os nossos irmãos pentecostais, eu estava saindo da presença de Deus. E quando eu estava saindo da presença de Deus, ele falou, e aí, e dormir? Aí eu falei igual um irmão nosso, pampa, já dormi já, né? Ele falou, não é disso que eu estou falando. Você me ama mais do que dormir? Puta na vida, velho, deu no meio. Porque faz tempo que ele está falando para eu acordar mais cedo, para fazer devocional mais cedo. E eu tenho sido vagabundão, sabe, irmãos? Ele está falando para mim, você precisa levantar de madrugada, velho. Você me ama mesmo? Me quebrou. Aí hoje, quando eu ia dormir de novo, ele fez questão de me lembrar, falou, e aí, vai dormir, é? Te acordei mais cedo, tal, queria falar com você. Aí ele veio falar comigo, irmão, começou a falar comigo, aí eu falei, puxa vida, Deus me deu um negócio novo. Aí veio o Vinícius agora, arrebentou de novo, irmãos. Aí eu estou feliz, sabe por quê? Porque assim como um irmão ontem me procurou e falou, onde que aquele pastor estava na sala da oficina que eu não vi ele? Porque Deus tem dado uma direção para nós aqui nessa conferência, irmãos. Ele está querendo construir um pensamento estruturado no teu coração, e a partir dele a tua vida nunca mais será a mesma. E eu, pensando, né, quando o Nadinho me desafiou a falar nessa conferência, eu olhei a foto, né, irmãos, pastor Carlos Alberto, Nadinho, Ricardo, que vai vir depois de mim, que eu não sou digno de carregar o chinelo dele. Como a maioria aqui tem afinidade com futebol, você vai entender o que eu vou falar. Eu me senti o Serginho Chulapa na seleção de 82, irmãos. Sabe quando você olha assim? Eu imagino o Serginho Chulapa, né? Falcão, Zico, Sócrates, Luizinho na zaga. Só o Valdir Pérez também, né? Que estava meio no time do Chulapa. Mas eu não estou tranquilo, porque é lógico, é uma agitação no ser interior da gente, quando a gente tem a responsabilidade de transmitir a palavra. Mas estou muito convicto, porque foi o Pai que me pôs aqui, e se o Pai me pôs aqui, Ele pôs para bem e não para mal, porque o Pai só quer coisa boa para a gente. Então, quando você for convidado a pregar a palavra, não fica aquele negócio, estou com medo, estou inseguro. Isso tem a ver com o teu medo da avaliação.
Não tem a ver com o que Deus pode e quer fazer através da sua vida. Então, meus amados, falando em formando discípulos, não teve jeito. O texto que me veio ao coração foi o texto de Mateus 28, que eu fundi com Marcos 16. Eu vou ler junto aqui então. Se você crê que eu vou ler a palavra? Eu não vou falsificar aqui o texto. Então não abre a Bíblia não, senão você vai confundir. Acompanhe a leitura. Diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Como dizem os jovens, cê é louco, meu. Você consegue fechar os olhos e imaginar essa multidão de discípulos andando pelas ruas? Indo trabalhar, indo para a escola? Você consegue imaginar isso, irmão? Sério, fecha o olho. Imagina, gente andando, desfrutando disto que Jesus deu para nós gratuitamente. As pessoas olhando para você e falar assim: ó, aquele ali, se você estiver doente, procura ele, que ele ora, ele é discípulo de Jesus. Quando o demônio for se manifestar, primeiro que ele vai pensar 10 vezes antes de manifestar, né? Que vai falar, caramba. Vai olhar para um lado, vai ver você, vai olhar para o outro, vai ver o William, vai olhar para o outro, vai ver o Reinaldo, vai olhar para o outro, vai ver o Reginaldo. Ele vai falar, eu procuro outro lugar para manifestar, que aqui eu vou para o abismo. Você não vai correr de medo na cela. Ai, Jesus, permita que nenhum demônio manifeste aqui. Tem mais tempo orando para Deus não permitir que demônio manifeste do que estudando boletim, irmãos. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Se começar a virar os olhos, e não for minha mulher para mim, eu corro. Isso é para nós. Isso fala de formar discípulo. E eu bem sei que a gente não sabe como fazer. Mas imagine, irmãos, que Deus entregou a nós, pessoas comuns, essa missão. E Marcos relata que, tendo dito essas coisas, Jesus foi elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Então, irmão, vamos pensar aqui, irmãos. Normalmente a gente dá muito peso para as últimas palavras de alguém, não é? A gente considera, o Nadinho falou sobre isso aqui durante um tempo, sobre a relevância das últimas palavras. Até um condenado criminoso, antes da execução, dão a ele o direito de fazer o último pedido, porque tem um conteúdo nisso. Aqui, irmãos, não era um sentenciado à morte que estava dando as últimas palavras antes de assumir uma nova posição. Era o juiz de vivos e mortos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que diz que toda autoridade foi dada a ele, ele delega e sobe para assumir o trono. Isso precisa causar temor no nosso coração. Por quê? Porque Jesus contou uma parábola semelhante de um rei que saiu para tomar posse de outro reino, se estabelecer naquele reino, e quem ficou começou a brincar com as coisas, não aceitou a autoridade daquele. Está lá em Lucas 19, inclusive está junto com a parábola das minas, quando esse rei volta e pede contas. O que vocês fizeram com o que eu deixei para vocês? Irmãos, o Senhor dos senhores deu-nos uma missão, deu-nos talentos,
deu-nos poder e autoridade, foi assentar-se à destra de Deus, e Ele diz que um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, não vai ser diferente desse rei, nós prestaremos contas. E Ele abertamente fala com aqueles a quem foi entregue a missão. E o final é muito pesado, é muito triste, porque Ele pede para chamar aqueles que não aceitaram a ordem, e manda executar todos. Parece uma coisa difícil de conciliar com a figura carismática, amorosa de Jesus, né? Mas agora, como rei e como juiz de vivos e mortos, Ele vai, um dia, pedir contas para nós. Então, irmãos, a missão dada por Jesus a nós, de fazermos discípulos, e ajudarmos essas pessoas que serão formadas a compreenderem que agora não são mais pessoas comuns, ainda que continuem vivendo nessa terra, mas que sobre elas repousa, de maneira sobrenatural, a divindade, o poder do Altíssimo. E cabe a nós conduzirmos as pessoas nesse pensamento, não simplesmente sermos muito intensos em trazer pessoas para dentro de um prédio, que tem o seu lugar e o seu valor, mas fazê-las despertar para a beleza de vida proposta em Cristo Jesus. Essa missão que Jesus deu não foi para conferir relevância, prestígio e ascensão para os missionários. Não foi para que os missionários se enchessem e falassem, oh, eu sou o cara. Muito mais que isso, irmãos, diz respeito a empoderar e capacitar pessoas comuns, transformando-as pelo poder do Espírito Santo em pessoas extraordinárias. Formar discípulos diz respeito a isso. Alguém que pega uma pessoa comum, como um dia eu fui, como um dia você foi, e porque alguém ouviu essa missão, creu naquilo que Jesus falou, interessou-se em comunicar para você essas verdades e conduzi-lo no caminho de experimentar essas verdades, de forma a mudar a sua existência. O Nadinho esteve alguns domingos conosco, e a gente fez questão de levantar alguns jovens para dizer a ele a mudança e transformação que houve nas suas famílias, por conta dele ter aceitado essa missão. Ali a gente não estava querendo dar relevância ao missionário, colocá-lo num pedestal. Não. Nós queríamos ensinar para a igreja que se alguém que reconhece as suas limitações, suas fraquezas, sabe do quanto precisa melhorar, mas diz ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, faz comigo. Por conta dessa resposta de obediência, fundamentada na fé, porque aos que crerem, disse Jesus, serão conferidos esses atributos. Muda a história de pessoas, a história da sua família, da tua vizinhança, dos teus amigos, irmãos. Pode ser mudada se simplesmente você crer. Que doido! É muita coisa dada a troco de quase nada, não é, irmãos? Não é não? Fala sério, não é difícil você entender, alguém te dá tanta coisa, e aí quando você pergunta assim, tá, beleza, a proposta é boa, o negócio me atrai, mas qual é a minha contrapartida? Porque todo acordo é assim, tem uma contrapartida. Aí essa pessoa está te oferecendo uma fortuna, porque a Bíblia diz que são riquezas imensuráveis, que nós temos acesso agora por meio de Jesus. Ele olha para você e fala, é só você crer que eu estou te dando.
Eu acho que é por isso que a gente demora tanto a se apropriar. Porque a gente fica pensando, não é possível. Que é isso, velho? O médico, para curar um cara lá, poder receitar um Doril, tem que estudar 6 anos, fazer residência, se matar, perder a vida. Eu vou chegar lá e vou falar assim, seja curado no nome de Jesus? Só isso. Dá para acreditar, irmãos? Cara preso às drogas, vai para a clínica, destrói a família, faz o diabo a 4. Aí o psicólogo que estudou tanto, com todo respeito aos psicólogos, a Inês está aí? Deus te abençoe, Inês, aleluia. Então, estudou tanto, cara, é Freud para cá, é Jung para lá, e nada. Aí chega um Zé Mané, tipo Giovanni, assim, só porque creu. Seja liberto no nome de Jesus. E o cara nunca mais quer saber de droga. Eu usei meu nome, podia ser o seu. Então é muito para a nossa cabeça. E é por isso que o discipulado se torna tão importante, irmão, porque é para você que já entendeu conseguir conduzir pessoas à mesma compreensão. Porque não acontece automaticamente. Eu me converti, creio no Senhor Jesus, e essa ativação missionária aconteceu na minha vida, e eu entendi que eu preciso transferir o conteúdo que está em mim para alguém. Não é automático. E quem recebe vai ser ativado por conta do poder que Jesus confiou a homens. Eu preciso compreender isso, porque essa é a essência do discipulado, e é por isso que Jesus pediu para que fizéssemos discípulos. Entre as coisas que o Senhor trouxe ao meu coração essa manhã, irmãos, estava esse texto que o Vinícius citou aqui, de que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu creio que a gente fica correndo atrás do rabo, perdão pela expressão, mas a gente fica correndo atrás do rabo, fica querendo resolver coisas lá de trás, a gente fica querendo acertar nossa vida para poder receber essa filiação. Sabe quando você fala para uma pessoa assim, quando ela diz, não dá para eu ainda aceitar Jesus, me batizar, porque ainda tem tanta coisa para pôr em ordem na minha vida. O que você fala para ela? Meu amigo, se você não tiver Jesus, nunca você vai pôr em ordem a sua vida. Porque se fosse possível ao homem, põe em ordem a vida. Sem a visitação de Jesus, Deus é louco de ter mandado o filho morrer? Em contrapartida, irmãos, essa questão da filiação é o start para tudo que pode acontecer na sua vida. Eu creio que nós, como cristãos, por muito tempo, a gente é cristão, a gente é crente. Puxa, que legal. Mas a gente não sente o Espírito testificar no nosso espírito que somos filhos de Deus. E é por isso que a gente fica igual Paulo, miserável homem que sou. Quem vai me livrar disso? E Romanos 8, até o versículo 17, é uma ode à ação do Espírito Santo, que pode nos levar a experimentar essa filiação e clamarmos, Abba, Pai. Irmão, quando você brotar pelo Espírito o clamor Abba, Pai, com todo amor e respeito, você não vai ter dificuldade em perdoar ninguém. Você não vai ter dificuldade em admirar ninguém. Você não vai ter dificuldade em dar a vida pelos irmãos. Porque o Espírito daquele que deu a vida por amor de nós, vai reger suas ações, vai reger suas emoções. Desculpe, irmãos, eu não alcancei esse estágio, mas me soa tão pobre quando um cristão diz que tem dificuldade em perdoar situações porque fica considerando o grau da ofensa. Eu só encontro uma explicação. O Espírito
ainda não testificou no espírito dele que ele é filho de Deus. Está faltando isso. Quando um cristão se vende, eu não estou falando aqui de impecabilidade, mas quando um cristão tem um pecado de refúgio, quando as coisas não vão bem, quando ele se sente rejeitado, afastado, puxa, é porque o Espírito ainda não testificou no espírito dele que ele é filho de Deus. Isso não é para alguns, é para todos. O Caio falando ontem, né, irmãos, do filho pródigo, que é outro dos textos que está no meu coração. Irmãos, nem sempre a questão é se o pai foi bom ou se o pai foi ruim. Deixa eu perguntar para vocês, aquele pai lá de Lucas 15 era ruim? Hã? Era um pai ruim? Era um pai ausente? Era um pai abusador? Era um pai que tinha abandonado os filhos? E como é que os filhos viam ele? Os dois. Os dois. Eles viam um patrão, não viam um pai. O mais velho olhava para o pai e falava, pô, trabalho que nem um escravo você. E o outro volta e fala, eu não quero ser filho, eu quero ser um trabalhador. Você é um bom patrão. Me aceita como patrão? Sabe, irmãos, no meu coração, a testificação do Espírito é o pai pôr a veste nova no filho. É pôr o chinelo no pé dele. É o Espírito testificando que ele é filho. Por quê, Giovanni? Porque ele chegou descalço, estava trabalhando como escravo, chegou descalço, não tinha chinelo. A roupa, você consegue imaginar uma fábrica, um pátio de fábrica, todo mundo com macacão igual? Consegue? Ele chegou daquele jeito. Talvez se o pai permitisse que ele continuasse no estado que chegou, ele ia se misturar no meio dos trabalhadores, quem ia saber que ele era o filho? Está tudo igual, tudo descalço, tudo com roupa de escravo. Aí o Espírito testifica no Espírito que ele é filho. Põe vestes novas nele, uma roupa diferente. Imagina agora esse mesmo pátio da fábrica, e desce o dono da empresa lá, com a roupa diferente. Eu não estou falando que o dono da empresa é melhor que os outros, está entendendo? É só por questão que você vai olhar de longe, você vai falar assim, aquele ali é o filho. Sabe o que Deus quer para a gente, irmãos? No nosso dia a dia, na vida, quando Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é que as pessoas olhem de longe e falem assim, aquele ali é filho de Deus. Não tudo misturado, tudo igual. Não é que a gente tem que se separar das pessoas, a gente tem que estar no meio das pessoas. Mas em meio às pessoas, em meio à podridão, em meio a essa geração perversa e corrompida, Deus nos dá uma roupa nova, irmãos, e põe um anel no nosso dedo para as pessoas olharem e falar, aquele ali é filho do homem. Está no meio da gente, vive igual a gente, ama a gente, mas é filho de Deus. É diferente, existe algo nele diferente. E esse poder, irmãos, que existe, que foi dado a Jesus, porque ele disse, foi-me dado todo o poder. Esse poder que foi dado a Jesus deve ser transferido para pessoas. E ele decidiu, por bondade, usar-nos como instrumentos de transferência. E o único requisito é crer. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Giovanni, é só crer. E por que eu não tenho fé para crer nisso aí? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quer uma experiência profunda e poderosa de testificação do Espírito, no teu espírito, que você é filho? Vai para a palavra. Eu não estou aqui querendo ser exclusivo, ou excludente, dizendo que você não tem direito de ver mais nada, de ler mais nada. Eu estou dizendo para você que a tua prioridade como filho de Deus tem que ser a palavra. Porque é a palavra que vai gerar fé no seu coração. E é a palavra, irmãos, que vai produzir os seus efeitos.
conduzindo-nos e dando-nos capacitações para conduzir outros para o fim esperado, sem transferir para as pessoas os nossos medos. Irmãos, a gente tem um déficit na nossa transmissão para os nossos discípulos, para os nossos filhos. Às vezes a gente transmite para eles os nossos medos, as nossas inseguranças. Sabe aquele negócio? Discípulo de quem foge do demônio, está na bota dele comendo também. Discípulo de quem se sente sem autoridade para orar por enfermidades, anda no mesmo caminho. Agora, por outro lado, irmão, você já viu o discípulo de quem expulsa demônio? Como é que é? O que acontece com o cara? Mano, o cara parece que fica fissurado, né, meu? Quer ir onde tem demônio, né? Liga o radar, parece aquele filme Caça-Fantasmas, né? Vê demônio até onde não tem. Ó, irmão, acho que você está... Quer que eu oro? Quer que eu repreendo? Estou vendo alguma coisa aí. Não é assim, irmãos? Discípulo de quem cura enfermo, rapaz do céu. Às vezes o cara fica até meio chato, não fica, não? Nesse sentido. Você fala, estou indo no médico. Médico para quê, rapaz? Tem fé, não? Mas Deus deu-nos, irmãos, essa tarefa. E Jesus espera que ensinemos as pessoas a crer, a confiar, a esperar no Pai, a agradar o Senhor. E o modelo que foi deixado para ensinar a palavra de Deus, não é novidade, está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6, 5 e 7, Deus nos deu a chave de como ensinar a palavra para as pessoas. Só que a gente quer modelo novo, a gente quer inovação, a gente quer o inédito, e a gente fica querendo inventar a roda. E eu nos prezo aqui, que a gente pode, dentro de um contexto estabelecido, fazer de maneira diferente. Mas não muda, irmãos. Deus disse, ó, como você faz para ensinar a palavra para o seu filho? Então faz um link aqui. O meu discípulo precisa ter a palavra, porque a palavra vai gerar fé, que vai levá-lo a vivenciar o que Deus tem para ele. Se eu tenho um modelo para ensinar a palavra para o meu filho, eu vou olhar para esse modelo. E está lá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Então, eu preciso, irmãos, se eu vou ensinar, se eu vou discipular, Deus espera que a palavra dele esteja no meu coração. Deus não está falando aqui de perfeição, você tem que ser certinho, você não pode errar, você tem que ter todos os conteúdos, capacitações, você tem que ter conhecimento bíblico avançado. Não, Deus tem que falar, as palavras que eu te ordeno tem que estar no teu coração. O quê? Sim? Menos? Aí? Brincadeira, irmãos. Curso de como segurar o microfone. Cada dia a gente aprende mais. Obrigado, irmão. Silvio Santos desistiu e tem uns pastores aí também, né, irmãos? Que desistiram, né? Vamos aqui. Então, graças a Deus por isso. O que vocês acham, irmão, de eu começar a usar lá no Itaim também, imitar meu pai lá? Fica bom, né? Olha, uma foto ali com o microfoninho ali do lado, irmãos, imagina. Estou brincando com meu pai. Não abusa não, hein? Senão depois você se vê comigo. Então, Deus diz isso para a gente. E depois ele diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Então, meu coração está cheio de temor, e por isso eu dou muito valor à palavra. Tudo que Deus diz, eu guardo com muito temor no meu coração. E Deus diz agora que eu pego os meus discípulos e ensino para eles com muita persistência. Não é assim, irmãos, já falei. Eu já disse 10 vezes, não quer, não. Com muita persistência. Não é persistência, Deus tem hora que
zoa a gente, né? Ele podia falar só persistência, né? Já estava bom persistir, não estava? Mas ele fala muita persistência. É além daquilo que você está disposto a ir. É além das vezes que você já se dispôs no coração a falar. Deus então diz, irmãos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Deixa eu perguntar para você, amado, que recebeu a missão de fazer discípulos. Você se senta com seus discípulos em casa? Puxa, que legal assistir jogo junto. Que legal ir para o sítio junto. Que legal, irmãos, ter tempo na comunidade juntos, no prédio. Mas Deus está dizendo, irmãos, que há um segredo para que o discipulado aconteça de maneira produtiva para os dois. Quando estiver andando pelo caminho, teu discípulo é teu companheiro? Ou ele é só um serviço que você presta para a comunidade da qual você faz parte? Você tem prazer em ter teu discípulo do teu lado, andando e aproveitando as situações para incutir a palavra na mente dele? Irmãos, Ralph Neighbor, que é talvez uma das maiores autoridades na vida de células, uma das maneiras dele treinar discípulos, sabe qual que era, irmãos? Isso impactou minha vida, irmão. Eu estou pedindo a Deus para me dar essa graça. Ele pegava o discípulo, ele ia para um boteco. Literalmente, boteco, irmãos. Ele dá o nome de taverna, mas é um boteco. Aí ele levava o discípulo para lá. Aí tá os caras lá, Moisés. Imagina um ambiente de boteco, né, irmãos? Só conversa sadia, não é? Só homem respeitador, que é uma família. É. Aí ele pega e vai para esse lugar com o discípulo dele. Ele senta lá, chega perto do cara. Já tinha orado, Deus já tinha falado para ele quem era. Aí ele começa a falar do amor de Deus. E o discípulo fica vendo como ele aborda, como ele fala, como é que ele provoca o cara a ter reações. Aí o cara ali começa a chorar, entrega a vida a Jesus. Daí ele olha para o discípulo e fala: então, beleza. Você consegue imaginar uma cena dessa, irmãos? Eu estou há 24 anos no Evangelho, irmãos. Eu aprendi tanta coisa com o Nadinho. Tudo que eu sei, aliás, no reino, eu aprendi com o Nadinho. Mas assim, esse tipo de experiência nós nunca tivemos, né, mano? Puxa vida, né? Já pensou? Caramba, eu fico pensando, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, Deus fala disso, e Ele fala quando se deitar e quando se levantar. Então, não é um relacionamento com data marcada apenas. Fala de cotidiano, fala de vida comum, fala de estar junto. Fala de ser hospitaleiro, de receber em casa, de ir na casa. Em outras palavras, Deus está falando que se eu quero, de maneira efetiva, transferir conteúdo bíblico da palavra do temor de Deus, eu preciso misturar vida. Não dá para ser só o aspecto educacional. Vou te ensinar agora, falou? Ainda que o discipulado, o aspecto educacional tem um peso tremendo para o desenvolvimento. E para isso a gente tem um trilho. Então, eu falava ontem com os irmãos na oficina. O pai não precisa saber matemática, física, geografia, história para ser um bom pai. Ele precisa encaminhar o filho dele para aprender com quem sabe. Não é assim que a gente faz? Põe o filho na escola. Então, de repente, vai ter algumas capacitações e habilidades que seu filho, seu discípulo precisa, que não necessariamente vai ser você que vai ensinar para ele. A igreja do Senhor vai criar dispositivos para que ele tenha acesso a esse tipo de informação. Está na boca do forno aí a associação lançar o curso de teologia. Maravilha! Eu, como discipulador, necessariamente não tenho que me preocupar com meus discípulos em formar teólogos. Mas existem recursos para isso.
Essa chave é poderosa, irmãos. Eu queria deixar uma chave poderosa para você. Eu só cumprirei a missão satisfatória se entender o discipulado como uma relação de pai e filho. Enquanto não cair essa convicção no meu e no seu coração, de que essa relação pai e filho é determinante para o sucesso do discipulado, a gente vai continuar fazendo. Talvez a gente até se ache como alguém que tem feito bem feito. Mas por que a chave é essa relação pai e filho? Porque é a relação que Deus decidiu ter com a gente. E como é que eu atinjo isso? A gente volta aqui, quando o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. Aí eu ganho a capacidade de olhar para os outros como filho. Essa chave, irmãos, tem que ser relacional. A única maneira de genuinamente lançar uma flecha para atingir lugares mais altos e alegrar-se com isso, é se for filho. Eu só me alegro em lançar alguém e falar assim, ele vai atingir lugares altos, maiores que os meus. Amanhã o nome dele será mais conhecido que o meu, só se for filho. Se for só discípulo, só alguém da igreja, quando eu começar a perceber que o cara está... O que está acontecendo aí? Está me honrando mais? Está achando que é maior que eu? Vai começar a gerar no nosso coração, não intencionalmente, mas até inconscientemente. Se eu não olhar para o meu discípulo como filho, e genuinamente desejar o crescimento dele, o avanço, eu começo a azedar com ele. Isso pode destruir uma construção tremenda que Deus quer fazer na sua vida e na vida dele. A única motivação, irmãos, para capacitar e empoderar alguém para fazer coisas maiores que eu, é se for meu filho. Não tem jeito. Se eu não olhar para os meus discípulos como eu olho para o Gustavo e para o Guilherme, não vai ter jeito. Porque quando eu penso em Gustavo e Guilherme, eu quero o melhor para eles, quero que eles sejam melhores que eu, e já são. Então eu tenho que olhar sempre para os meus discípulos. O discipulado, formar discípulos, do jeito que Deus espera, demanda de nós essa relação de pai e filho. E a gente tem que resgatar a paternidade, porque todos somos órfãos. Como nós ouvimos aqui, alguns de pai vivo. Meu pai é uma bênção, irmãos. Já está na casa dos 80. Trabalhador, honesto. Homem que recebeu a palavra quebrantado. Mas, irmão, eu olho para as coisas da minha vida, eu sei de onde vieram. Filho mais velho. Ixi. E a gente já ouviu ontem, não precisa mais falar disso, né? Precisamos corrigir a rota. Deus nos trouxe essa conferência para correção de rota. Não é para você olhar e falar, tá vendo, eu não sirvo. Tá vendo, eu não consigo. Aí, isso que ele falou aí está tão distante da minha realidade que é melhor desistir. Não. Correção de rota. Diga assim, Deus me trouxe aqui. E não foi por acaso. Porque Ele espera que eu faça uma correção de rota. Senão, irmãos, nós vamos ver que nem o filho mais velho da parábola. Por que ele fazia o que fazia? Ele fazia o que fazia porque ele dizia, nessa casa as coisas funcionam assim. Aqui é desse jeito, meu pai é patrão, e se eu quero ser filho aceito, eu preciso ser um bom trabalhador. E o filho mais velho vivia nisso, achando que aquilo ia levar contentamento ao coração do pai. Por vezes, irmãos, a gente está fazendo o que está fazendo, falando em discipulado, em célula, é o jeito da casa que eu estou, aqui é assim, comunidade da graça é assim. Pô, tem tanta igreja que não é assim, né? Pô, mas aqui os caras só falam disso, velho. E se a gente acabar fazendo só porque é o jeito da casa viver a vida do reino, mais dia, menos dia, a gente vai estar frustrado que nesse filho aqui, a gente vai estar, pô, fiz, aí, ó.
Quando eu acerto, ninguém fala nada, é só dar um errinho assim, parece que o mundo caiu. Porque a gente acaba achando que está fazendo o que esperam que a gente faça, mas sem entender a motivação por trás de quem está fazendo. Isso é destrutivo. Isso arrebenta com a gente. Quem virou a folha aqui? Fui eu? Então tá bom. O filho mais velho se movia assim, irmão. Se eu obedecer a tudo, se eu for muito obediente, eu serei reconhecido. É uma desgraça, irmão. É uma desgraça. Irmãos, eu conheço gente que é crente, é cheio do Espírito Santo. Mas, irmão, vive numa neura que precisa obedecer tudo nos mínimos detalhes, porque senão não vai ser reconhecido. Sabe, a rejeição batendo, a falta do Espírito testificando no Espírito que é filho. Irmãos, desculpa, eu não quero errar, eu não quero pisar na bola. Eu quero ser obediente. Mas, irmão, se eu falhar, eu não posso ficar com medo que o Nadinho vai me tratar diferente porque eu errei. Putz, ai, meu Deus do céu, e agora? Putz, acabou tudo. Meu Deus do céu, 24 anos que ele está me discipulando, ensinando como é que eu fiz isso. Ele nunca mais vai querer saber de mim. Acabou a história. Irmãos, a gente tem que ser obediente, é verdade. Mas a obediência não é o fim, é o meio. É o meio. E quanto mais eu me apropriar da verdade que é prazeroso ser obediente, porque isso afina ainda mais a minha relação, e não porque a ausência dessa obediência me exclui da presença. Então melhor vai ser o nosso tráfego na jornada de fazer discípulo. Porque o teu filho, o teu discípulo vai olhar para você e vai ver que você está seguro no amor do Pai. Sabe por que às vezes os nossos discípulos ficam inseguros com a gente? Não tem coragem de compartilhar, não tem coragem de prestar conta? Porque ele vê isso na gente, que a gente tem medo de compartilhar as coisas com o nosso pai espiritual, por medo da avaliação que será feita. Deixa eu dizer uma coisa para você, teu pai te ama. É igual o Caio falou ontem, não importa o que você fez nesse aspecto, o teu lugar está lá. Isso não muda. É bem verdade que as consequências e as perdas que teremos ao longo da nossa vida, se decidirmos viver longe do Pai, brincadeira, né, irmãos? O que a gente deixa de desfrutar quando a gente vive intensamente esse relacionamento. Mas não muda o fato que é filho. Vai acumular perdas, enquanto podia estar acumulando riquezas. Mas continua filho. Eu não consigo me alegrar com a vitória do irmão. Quando eu vivo igual o filho mais velho, irmão, estou na casa, estou fazendo tudo, estou lá, me esforçando, sou obediente. Aí eu vejo o irmão alegre, ao invés de eu me alegrar com ele, eu falo, cara, não é nada. Irmão, graças a Deus por isso, irmãos, que nessa conferência não tem isso. Mas podia ter gente falando, olha lá o Giovanni, olha lá. Puxar saco do Nadinho, vai pregar na conferência. Eu sabia porque ele fica com esse negócio de honra, de pai, pai para cá, pai para lá. Ele quer pregar. E aqui eu estou falando isso porque eu vejo irmãos que não é porque estão querendo transferir a responsabilidade, mas não estão nem aí para esse negócio. O Ricardo, onde me procurou, eu falei, esse cara é doido. Ele falou, mano, prega primeiro, que se você explodir o horário, fica à vontade, vai com Deus. Eu falei, esse cara é doido. Esse cara é meu irmão. E você consegue se alegrar? O irmão mais velho não consegue, irmãos. Ele vê o pai celebrando com outro filho, ele azeda. Você alegra quando teu pai está feliz com o teu irmão? Ou você azeda? Eu não tenho noção do que é compartilhar em vida o poder e a autoridade do pai quando eu vivo com o irmão mais velho. Cara, ele estava tudo na mão dele.
É impressionante, mãe, esse texto no meu coração explode, irmãos. O pai olha para ele e sim, com a cara de quem nem está entendendo nada, e fala, filho, tudo que é meu é teu. Você não precisava esperar eu matar um cabrito para você fazer uma festa. O cabrito era teu. Por que você não pegou e matou? Às vezes a gente, no nosso relacionamento com o pai, com Deus e com o nosso discipulador, mas a gente está assim. Se ele falar que pode, eu pego. Sabe criança em festa quando tem brigadeiro, irmãos? Fica olhando para o pai assim. Irmãos, esse dia nós cortamos um bolinho para Nice. Aí puseram os brigadeiros nas caixinhas lá. Irmãos, que tinha de irmão assim. De repente, deu uma motivação Santos Irmão de ir para perto do bolo, sabe, irmãos? Tudo assim com a mão assim, né? E o Gustavo foi eleito o guarda do brigadeiro, irmãos. Eu já estava com dó do Gustavo. Não, irmão, espera um pouquinho, irmão. Aí eu fiquei feliz, irmão, que meu sogro chegou lá, olhou assim. Catou, encheu a mão, foi embora, não estava nem aí. Às vezes a gente vive a vida cristã assim, irmãos, amarradinho, limitado. Será que o pai deixa? Ai, como eu queria aquele cabrito. Ai, se meu pai me amasse. Vai lá e come. Mata e come. Irmãos, quando eu vivo igual o filho mais velho, tem muito crente vivendo assim, irmãos. O pai não é ruim, não. O pai é bom, o pai é por amor, o pai já deu tudo, o pai já concedeu todos os benefícios. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi entregue em Cristo Jesus, diz Pedro. Só que a gente fica uma vidinha medíocre, amarrada. Quando a gente vive assim, irmãos, a gente não consegue criar vínculos profundos de amizade dentro de casa. É triste demais aquele filho mais velho falar para o pai assim, você nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Imagina um pai ouvir isso. Ah, beleza, então eu tô fora do teu círculo de amigos. O teu irmão está fora do teu círculo de amigos. Deixa eu dizer para você, crente, onde estão os teus amigos? Estão dentro da casa? Quando você pensa em celebrar, em fazer uma festa, você pensa nesses irmãos? Ou quando você faz a festa, você chama todos os amigos? Irmãos, tem festa de aniversário que a gente vê as fotos, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Porque o que vem ao coração é, esses são os amigos? Eu imaginei que fossem outros. Não é que a gente está querendo determinar quem é amigo de alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas é triste demais ver aquelas fotos de aniversário. Está todo mundo. Aí você come... Assim, depois que a gente recebe a incumbência de Deus de ser pastor, a gente que já é besta fica mais besta, sabe, irmãos? Eu, pelo menos. A gente não, eu. Aí está todo mundo olhando para a foto, procurando uma coisa, e você está procurando outra que ninguém nem imagina o que você está procurando nela, assim. Aí você começa a fazer uma cara meio estranha, a pessoa quer descobrir o que você está procurando, o que você viu. Não, mas... Aí você não quer falar muitas vezes, por conta de quem está perto, talvez não tem maturidade para entender. Se você entende, porque você já é pai espiritual, você sabe do que eu estou falando. Das coisas que você procura nesse tipo de foto. Irmãos, éramos filhos do diabo. Diga assim, eu era filho do diabo. Não fala eu era filho do 3 pontinhos. Fala eu era filho do diabo. Estou brincando com isso que minha mãe tinha medo de falar diabo. Ela falava 3 pontinhos. Falava, gente, desde criança, tadinha. Minha mãe que já é falecida. 2 anos que ela faleceu. Deus foi tão bom comigo que minha mãe faleceu no dia que a minha mãe espiritual nasceu. Dia 25 de outubro. Aí quando tenta bater a saudade e a tristeza, eu lembro do aniversário da Beth, eu me alegro de novo e está tudo certo, em nome de Jesus.
Irmãos, ela falava isso porque ela tinha medo de pronunciar o nome de Yahweh, mas a gente tem que aceitar essa ideia. Às vezes o que impede a gente de receber do Espírito a testificação de que somos filhos de Deus, é porque a gente ainda não compreendeu e não aceita que era filho do diabo. A gente acaba achando que era tão bonzinho, tão... Só faltava confessar Jesus. Aliás, o que seria de Deus sem mim no reino? Filho do diabo, irmãos. Deus nos adotou. E se a gente não abandonar os traumas de filho adotivo, numa entrega completa de coração ao Pai, nós vamos fracassar. Irmão, se tem uma coisa difícil de lidar é com filho adotivo. E eu não falo isso por experiência própria, mas por ouvir pessoas que têm essa experiência. E sabe por que Deus talvez está tendo tanta dificuldade em pôr a gente no eixo? Porque somos todos adotivos. E a gente precisa vencer esse trauma de ser adotivo. O filho adotivo fica sempre achando que quem tinha que amá-lo era o pai biológico. Quem tinha que cuidar dele era o pai biológico. E aí está Deus, irmãos, pegou a gente daquele pai filho de uma égua, com todo respeito, mas em homenagem aos meus irmãos nordestinos, aquele pai filho de uma égua que estava judiando de nós, arrebentando com a gente, largou a gente para se arrebentar, para morrer, porque ele queria matar a gente. Aí Deus vem, irmão, todo amor, recebe a gente, pega a gente, cuida da gente, e a gente tem dificuldade de falar, não, quem me ama é meu pai adotivo. A gente acha que não vai ser completo se um dia o pai biológico olhar para a gente e falar, não, eu te amo. Pô, que bom se isso acontecesse. É impossível no caso do diabo, né, irmãos? Porque o diabo não ama ninguém, né? Mas eu preciso resolver essa questão da adoção na minha vida. Você precisa resolver isso. Diga assim, eu sou filho amado de Deus. Porque a gente repete demais, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas será que isso já caiu no coração da gente? O que foi esse amor? Ou a gente lê esse texto pensando assim, faria por qualquer outro. Fez porque era para todo mundo. Ou eu consigo individualizar esse acesso ao Pai e dizer, meu Pai me ama. Como é que eu vou tratar um discípulo como filho, irmãos, se eu não tenho um Pai que me ama? Se eu não resolvi isso? Se eu não compreendo que agora eu tenho um Pai que celebra as minhas vitórias, e que se eu errar, Ele chora junto comigo? Como é que eu vou celebrar com o meu discípulo? Como é que eu vou chorar a dor do meu discípulo? Se eu carrego comigo essa ideia de que se acertou, não fez mais que obrigação, se errou, vai ser corrigido. Está fora, está excluído. Eu tenho uma expectativa em relação a você, e se você não atender essa expectativa, é sinal de que você não serve e eu preciso procurar outro. E acho que é para encerrar, irmãos. Quero também falar de Davi. Porque Davi foi conhecido o homem segundo o coração de Deus. Sabe qual foi a tragédia de Davi, na minha opinião? Que ele não ficou conhecido como o homem segundo o coração do Pai. Ele conseguiu se relacionar com Deus de uma maneira espantosa. Poucos homens atingiram os degraus que Davi atingiu como um homem que se relaciona bem com Deus. Um líder carismático, irmãos, emblemático, conquistador, vitorioso, formou exército, escreveu os salmos mais tremendos, derramou-se na presença de Deus, quebrantado, arrependido, mas não conseguiu formar discípulo. Quem foi o discípulo de Davi, irmão? Quem foi o discípulo de Davi? Desculpa, eu não estou aqui minimizando o feito desse nosso irmão, e por isso ele ficou registrado na história como um dos maiores homens de Deus.
Davi. E agora? Fui eu ou foi você? Sei não, hein, cara. Acho que foi o Fabinho. Beleza. Isso é sinal para parar, Fabinho? Não? Davi, irmãos, só de mulher legítima, passada em cartório, teve 19 filhos. Às vezes a gente só pensa em 3 ou 4, né? 19. Sem contar as concubinas, porque não entrou na conta. Irmãos, qual o relato de filhos de Davi que a Bíblia registrou como alguém que foi discipulado por um pai presente e deixou um legado? Ninguém. Pode procurar. Alguém talvez vai falar, Salomão. Salomão foi discipulado não por Davi. E por conta do fracasso de Davi, e por Salomão não ter paternidade em Davi, irmão, não durou uma geração. O próximo filho de Salomão, que assumiu o trono, Roboão, acabou com o reino. Dividiu. Para pensar, irmãos, eu tenho o pai mais sábio que já andou na terra. Vem gente do mundo todo conversar com meu pai. Pô, o cara sabe tudo, velho. Não tem assunto que ele não saiba. Na hora de decidir, o que é isso? Ninguém é igual ao meu pai. Agora olha para Roboão e fala assim, Roboão, quantas vezes teu pai sentou com você para te ensinar alguma coisa? A Bíblia não diz, irmãos. Mas talvez aquele moço dizia, puxa, meu pai ensina todo mundo. Meu pai é reverenciado no mundo pela sabedoria dele. Meu pai tinha as decisões mais sábias depois de Jesus, que a Bíblia registra. Mas a primeira decisão que Roboão precisou tomar, irmão, a primeira, ele assume o trono, tem uma decisão diante dele. Sabe o que ele faz? Como dizem, enfia o pé na jaca. Você consegue imaginar isso? Eu não sei se isso toca o teu coração na medida em que está tocando o meu. Pô, mas meu pai é referência em tomar decisões sábias. Aí eu, como filho dele, supostamente discípulo dele, espera-se que eu tenha decisões sábias. Aí chamam ele e falam, Roboão, é o seguinte, a coisa está difícil para nós aqui, papapá. Ele erra 2 vezes, irmãos, porque a primeira decisão sábia que ele podia tomar era ouvir os experientes que deram o conselho certo. Aí eu penso que ele estava tão de saco cheio da relação dele com o pai, que eu acho que ele pensou, esses caras aí eram os conselheiros do meu pai. Eu vou mostrar que eu não preciso fazer igual meu pai para ter sucesso. Eu vou ouvir os jovens. Jovem é outro papo. Aí foi ouvir a molecada, segundo erro. Dividiu o reino. O reino glorioso de Israel. É dividido entre Israel e Judá agora. E você sabe as tragédias advindas disso. Você sabe que a partir daí esse povo do norte começa a trafegar num estado de idolatria que os leva a serem chamados samaritanos. Perdem toda a identidade do pai. A ponto de uma mulher chegar para Jesus e falar, e aí, onde é que a gente tem que adorar? Irmãos, um crente que chega nesse estado, irmãos, tem crente hoje trafegando disso, eu não preciso celebrar junto com os irmãos, porque perdeu a referência de onde tem que adorar, não sabe mais. Quem foi discípulo de Davi? Então vamos sair da esfera filho, vamos para os quem andava junto? Os filhos de Zeruia. Irmãos, não teve gente mais valente naquele tempo do que os filhos de Zeruia. Mas é interessante que a Bíblia fala filhos de Zeruia, a mãe, porque eles também eram órfãos. Você não ouve falar do pai deles. Tudo cara da espada, tudo cara valente, tudo cara conquistador, irmãos. Mas pergunta se algum deles foi discípulo de Davi. Ao ponto de chegar no fim da vida, Davi chamar o rei e falar assim, olha,
Você sabe que eu não posso com esses caras, né? Então, quando você assumir o trono, mata. Irmãos, imagina você andar uma vida com o cara, lutar as lutas com o cara, fazer maravilhas, portentos, cara. O que os 30 valentes de Davi fizeram? Mas não conseguiu discipular os caras para ter a lealdade a ele que ele teve. Não conseguiu transferir, irmãos. Tem coisa aí em você. Não fica nessa que é tudo ruim, não. Tem talento que Deus já te deu, como na parábola, Ele já entregou para você e pediu para você multiplicar. E a forma de multiplicar é reproduzir isso em vida, na vida do seu discípulo. Davi não conseguiu multiplicar o talento que Deus deu para ele, de ser leal a um rei que queria matá-lo, de honrar alguém que não merecia honra. Ele tinha esse tesouro. Sabe quando Deus fala que Ele coloca um tesouro em vaso de barro? Somos nós, irmãos. Sabe o que Davi fez com esse tesouro? Ele enterrou. Ele não conseguiu transferir para ninguém. O filho dele não conseguiu olhá-lo com a honra que ele olhava para Saul. Queria matar ele, queria o trono dele. O que Davi lutou a vida inteira para controlar dentro dele, que era ascender ao trono, e ele soube esperar o tempo de Deus. O filho arrancou ele do trono para sentar, porque ele não conseguiu transferir para o filho. Deixa eu perguntar para você, irmão, você tem um tesouro nesse vaso de barro que é você. Para quem você está transferindo o tesouro? Quando você morrer, quando eu morrer, quando partirmos, o que nós teremos transferido para os nossos filhos? As pessoas vão olhar para os nossos filhos e falar assim: puxa vida, é filho do Nadinho aquele cara, hein? Aliás, você consegue se alegrar quando alguém identifica você pelo seu pai? Você fica lá dentro remoendo assim: pô, eu com todo esse potencial aqui, com toda essa beleza, pô, Nadinho nem tem cabelinho enroladinho de anjo que nem eu. Pô, por que as pessoas ficam falando que ele parece o Nadinho? Estou falando, irmãos, porque se a gente não tiver definido e acertado essa questão de filho adotivo e receber o amor do pai, ser identificado pelo pai vai soar ruim, chato. Você se alegra quando alguém fala para você assim: caramba, você fala igualzinho seu pai, você anda igualzinho seu pai, mano, você saiu dali, parecia que eu estava vendo seu pai. Você consegue se alegrar com isso? Pensa nisso. Vamos lá para Jesus então, irmãos, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o que podia tudo, o que não precisava de nada, o que já era Deus, o que era Filho de Deus. Aí Ele vem para a terra e sabe como Ele é conhecido? E Ele faz questão de reafirmar isso: Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Deus. Sabe por que Jesus cumpriu com tanta excelência a missão que Deus deu para ele? Porque ele em nenhum momento ele ficou preocupado em mostrar: peraí, eu tenho a minha identidade própria. Para de me chamar de filho dos outros, olha para mim, eu tenho nome. Deus me deu características especiais, e eu não estou questionando isso, deu mesmo. Você tem uma identidade. Mas você não vê Jesus falando assim: ei, pera lá, filho de Davi, não. Eu nunca adulterei. Filho de Davi, não, eu nunca matei parceiro meu, hein? Não fica me comparando com esse cara, não. Eu sou santo, eu sou puro, eu sou de uma estirpe mais elevada. Não, quando as pessoas clamavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parava e falava: está me chamando? É comigo? Irmãos, às vezes a gente corre um risco de alguém falar filho de não sei quem, a gente fazer que não ouviu, e quando me chamar pelo meu nome, reconhecer o meu valor, eu paro. E a gente transfere isso para os nossos discípulos. A gente cria uma geração doente, sem identidade. Eu quero dizer para você: o que te confere identidade não é ter um nome próprio, pessoal, é ser filho de Deus.
Porque nesse nome que você tem vai continuar na era que vem. Você vai receber um novo nome que só seu pai sabe qual que é. Deixa eu perguntar, você é filho de quem? Você é filho de quem? Jesus podia só aceitar ser chamado de filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era filho do homem, filho de Davi e filho de Deus. Quem é teu pai? Ai, Deus. 10:33, aleluia. Vamos orar. Eu vou falar algumas frases para você aqui, e depois a gente vai orar, tá? Nessa jornadinha matutina que eu tive com Deus hoje, Ele me levou a lembrar de uma oração que eu li num livro, e eu escrevi ela aqui para a gente orar junto. Mas antes eu queria que você dissesse algumas frases, não é só para dizer frase não, que você já decida no seu coração, você vai dizer assim, eu vou repetir a frase, mas vai entrar no meu coração, não vai ser da boca para fora, vai ser da boca para dentro, você vai se alimentar disso, você vai alimentar o teu ser interior disso. Então diga assim, eu preciso aceitar que sou filho, eu preciso compreender e aceitar que sou um filho amado de Deus. Um filho que já tem do Pai todos os recursos necessários para cumprir a missão que Ele me deu. Filho de um Pai que nunca vai exigir de mim mais do que Ele já tenha me dado. Filho de um Pai amoroso. Filho de um Pai presente. Filho de um Pai soberano. Filho de um Pai que sofre a minha dor. Filho de um Pai que não esquece de mim. Filho de um Pai disposto a celebrar as minhas vitórias e chorar os meus fracassos. Filho de um Pai que se orgulha de mim. Não porque eu fiz direito, mas porque sou filho dele. Filho de um Pai que não cansa de me ensinar o caminho em que eu devo andar. Filho de um Pai disposto a me perdoar cada vez que eu errar e falar ao meu coração, eu continuo acreditando em você. Fique em pé, feche os seus olhos, vamos orar. Eu vou fazer uma oração, eu gostaria que você repetisse. Se for possível, você não se distrair, não se movimentar, deixar para ir para o banheiro já já. Prometo que eu vou fazer essa oração, você repete, a gente termina. Mas eu acho que é tão importante, irmãos, fazermos essa oração. Feche seus olhos para você não se distrair, por favor. Não tem nada místico nisso, mas é só para ajudar você a concentrar. Agora, de olhos fechados, usa a sua imaginação para visualizar Deus do jeito que vier à sua mente. Eu sei que talvez em cada cabeça aqui vai surgir um Deus diferente, na sua forma, no seu jeitão. Eu só quero te recomendar que se esse Deus que veio à sua mente é aquele velhinho de barba branca, com a espada na mão, esperando para jogar raio, rejeita essa ideia. Feche os seus olhos e imagina um Pai bom. E diga assim comigo: Pai, hoje eu entendo que posso ser chamado de teu filho
e que posso viver tempos de intimidade entre pai e filho. Mas isso ainda me parece uma realidade distante. Confesso que existem barreiras em meu coração que me impedem de acreditar nesta verdade e de viver o verdadeiro amor que o Senhor tem para mim. Confesso que muitas vezes sinto-me sozinho e abandonado. Quero entregar a Ti todas as minhas dores, todas as decepções que sofri ao longo da minha vida e que me afastaram do verdadeiro amor que vem do Senhor, me impedindo de viver como um filho amado. Reconheço o rancor que há em meu coração e o quanto isso tem me afastado de Ti. Decido, neste dia, perdoar todas as pessoas que me feriram, principalmente meus pais, de quem sempre esperei que me amassem e aceitassem. Eu os perdoo por palavras, ação ou omissão que me levaram a acreditar que eu não era amado, aceito, respeitado, valorizado ou confiável. Eu também os perdoo pelos momentos em que me senti sozinho e desamparado, e por outros em que eles me abandonaram, permitindo que eu me ferisse. Eu os perdoo pelas promessas não cumpridas e por palavras não ditas que eu tanto esperei ouvir. Confesso essa dor a Ti, Deus e Pai, para que o Senhor me cure e me liberte de toda prisão que há em minha mente e das emoções que me impedem de me sentir como filho. Eu abençoo meus pais e todos aqueles que me feriram e entrego cada um deles em Tuas mãos. Neste dia, eu escolho viver algo novo contigo, meu Deus e Pai, e não ser mais escravizado pelas feridas do passado. Neste dia, rendo-me a Ti e ao poder da cruz de Cristo para me curar e libertar de toda mentira que me distanciou da verdade de que sou Teu filho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Mantém seus olhos fechados. Torne verdadeira essa oração no teu ser interior. Interiorize o que você terminou de orar. Creia. É pela fé, não é por mérito, não é por conhecimento, é pela fé. Receba pela fé. Vai recebendo agora um jeito novo de viver a vida. Você pode crer que você está recebendo agora? O Espírito Santo está te tocando agora, está te dando um jeito novo de viver a vida. Está te dando um jeito novo de olhar para Deus. Está te dando um jeito novo de olhar para os seus discípulos. Está te dando um jeito novo de olhar para os seus discipuladores. Está te dando um jeito novo de olhar para os seus pais.
Tudo começa na cruz, irmãos. Tudo começa na obra maravilhosa que foi feita para nos dar vida e vida abundante. Receba agora, Deus está te dando um jeito novo de interpretar as atitudes das pessoas, um jeito novo de lidar com as ofensas recebidas. Deus está te dando agora um jeito novo de paixão pelo reino, de paixão pela palavra. Vai crendo, vai recebendo no teu ser interior. Irmãos, é assim mesmo. Não vai talvez ter uma emoção, um tremor, um frio. O que vai ter é a ação do Espírito no teu ser interior, trocando, mudando, ajustando. Mas creia e receba. Todos nós precisamos desses ajustes, irmãos. Todos nós. Um jeito novo de ver a vida. Deus está te dando agora como se fosse um óculos espiritual para você ver a vida diferente. É por isso que Jesus falou, tem olhos, mas não veem. Ele quer que os nossos olhos vejam aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E sejamos canais para que outros vejam. No nome do Senhor Jesus. E eu queria convidar você de um jeito que você nunca fez na sua vida. Eu não sei como é que vai ser isso. Mas a saudar o Pai que nos amou de uma maneira inexplicável. Você pode aplaudir, saltar, gritar, pular, celebrar a esse Pai de amor, que fez tudo o que era necessário para nos dar vida, para nos capacitar para o ID, para nos capacitar para fazer a missão, para fazermos discípulos melhores que nós, gente que vai andar pela terra, expulsando o demônio, curando o enfermo, fazendo coisas maiores do que as que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo você. Você consegue olhar para essa pessoa do seu lado aí? Mas não só porque eu estou falando, mas deixar brotar do teu ser interior amo você, irmão. Porque você é meu irmão, é filho do meu pai.